que vai? E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Personagem X, esse programa onde a gente faz análise de personagens da cultura pop. E no programa de hoje nós temos um personagem que a gente gosta muito, na verdade. Isso aí, o personagem de hoje é Walter Blanco. De hoje nós temos mais um sorteio e o quadro que a gente vai sortear nesse programa, olha só, olha aí que legal, é uma arte que a gente pegou da internet, imprimiu, botou numa madeira, fez uma moldura, é um quadro idêntico ao que a gente tem. Então se você quiser participar do sorteio, sabe o que você precisa fazer? Assistir o vídeo até o final, que a gente vai explicar no final. Isso aí. E assim, a gente vai falar de Breaking Bad aqui, não é mais spoiler do que a gente vai falar porque a série já acabou faz 2 anos, mas se você não assistiu Breaking Bad, dá um pause aí, assiste a temporada inteira e volta pra assistir aqui, porque senão vai ficar meio chato, porque a gente vai comentar tudo que acontece, né, ao longo das temporadas e pode estragar a surpresa pra você aí. Então hoje nós vamos falar de Walter White. É um químico brilhante, formado pela Caltech, mesmo do pessoal de Big Bang Theory. Ah, é? É. Olha aí. Eles trabalham na Caltech. Oh, não! Ele é um cara que se sente decepcionado com a vida, ele se sente fracassado. É um cara totalmente reprimido, totalmente travado, totalmente controlado, não expressava as emoções dele. É um cara que não é respeitado, acha ele um fraco, acha que ele não é um cara corajoso. Ele é apenas mais um na multidão. Isso, ele não tem uma autenticidade Isso, dele, né? Exatamente. My wife is 7 months pregnant with a baby we didn't intend. My 15-year-old son has cerebral palsy. I am an extremely overqualified high school chemistry teacher. I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months, I will be dead. O seriado vai construindo esse personagem como um cara que é totalmente amargurado com a vida. Isso. Né? Ele é um cara que se sente injustiçado pelo mundo, né? Apesar de todo o brilhantismo dele, ele é um dos sócios fundadores da Grey Matter e ele vendeu a parte dele por $5 mil na época. Na série Breaking Bad, ele é um dos trabalhos que tá dentro do projeto que ganhou o Prêmio Nobel de 85, né? Um Prêmio Nobel a respeito de cristalografia, né? É muito usado hoje em dia, inclusive, para moléculas pequenas, de até 1000 átomos. E depois ele virou um professor fracassado de high school, que tinha que ter 2 empregos, um deles no Lava Jato, e às vezes ele tinha até que lavar o carro dos alunos. Então, para onde foi aquele potencial todo que ele tinha, toda aquela vontade de crescer, o desejo dele de ser alguém mais importante? Foi pro câncer dele, foi apodrecendo ele por dentro. Lung cancer. Inoperable. E assim, quando ele descobre o câncer, ele se vê perdido. Ele não vê mais perspectiva. Tem 2 anos de vida, ele pensou, não vou fazer nada, minha vida não valeu nada. Então esse é o gatilho, é o estopim da transformação do Walter White. Ele começa como vítima, Sim. A gente torce por ele, e depois ele vira um vilão no fim da série, né? Porque o Breaking Bad, ele é a história de um cara que ele vai se transformando moralmente até se tornar um vilão. Câncer dá pra ele uma liberdade moral. Vou morrer, agora eu posso fazer o que eu quiser. É claro que o seriado, cara, eu sou muito fã do Breaking Bad porque o roteiro é muito bem feito nesse sentido. A evolução do Walter é muito gradual, é muito cuidadosa. Ele não cai no niilismo direto. Exatamente. Né? E mesmo assim pro exterior ele deixa a persona do fracassado pra vizinhança ver, né? A pessoa que não... Ele aproveita dessa imagem que tinham dele de medíocre pra se esconder, né? O império de cordeiro, literalmente. Exatamente. And admit you're in danger. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Você é a doença, eu sou a cura. Stallone Cobra, total. Você é uma doença e eu sou a cura. Ele é a doença sem cura. George R.R. Martin, né, disse que o Walter White é pior do que qualquer... É um monstro, pior do que qualquer um em Westeros. O Walter White ele tem um poder de manipulação e de intimidação. Qualquer eunuco e mindinho no chinelo, né? Ele engolia todo mundo ali, cara. Essa opção dele, né, de metanfetamina é uma opção financeira. Então, beleza, vai ser o melhor jeito de levantar grana em pouco tempo. O introdutor dele nessa vida, o Jesse Pinkman,
Quando ele vai vendo as atrocidades que o Walter comete, ele começa a passar de introdutor dele naquela vida a vítima do Walter, né? Mas eles têm uma relação de pai e filho também. Eles têm uma relação transferência forte, muito próxima. Ele enxerga também no Walter uma referência. Exatamente. E quando o Walter White, então, ele decide entrar nesse mundo da metanfetamina, ele assume um codinome. Uma nova persona. Uma nova persona, né? Chamada de Heisenberg. Em homenagem ao físico alemão Werner Heisenberg, do princípio da incerteza. Anyone? Que é um dos tripés da física quântica. Mas o lance do Heisenberg que é legal, que é um cara intimidador, vamos dizer assim. Exato, que é como no Magic Monstro, né? Ele criou um monstro. O Heisenberg é um monstro que vai assumindo, né? Depois de um tempo ele vai assumindo. Então essa é uma dinâmica interessante do Breaking Bad, que é isso. O Heisenberg, ele vai ganhando espaço aos poucos dentro do Walter White. E chega num momento em que aquele lobo já tá tão grande na pele do cordeiro, que a pele do cordeiro não faz mais sentido existir. E o Heisenberg ganha controle sobre a personalidade do Walter White. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Agora, assim, a gente tá falando de controle. Em nenhum momento isso é uma personalidade rompida, uma dupla personalidade. Ele tem consciência completa do que ele tá fazendo. Ele escolhe isso, sacou? Isso aqui é sinistro. Não é algo criado alheio a ele. É uma outra faceta. É ele, aquilo é ele. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Essa degeneração moral dele na série é muito forte. É, bem marcante. E a gente acostuma com a degeneração dele e chega no final, você tá torcendo pro cara, tá gostando de um personagem que é um bandido, que é um assassino, que tá vendendo metanfetamina, que é uma droga devastadora, tipo crack, sacou? E isso mexe com a gente, que mexe com a nossa moral. Pô, tô me identificando com um cara que é bandido maluco. Bandido maluco, vilão. Vilão, pois é, muito louco. Fãs da cidade de Albuquerque, no Novo México, resolveram fazer um enterro pra ele, com direito à procissão, a velório, a lápide com foto e tudo mais, no cemitério da cidade, num dos cemitérios da cidade. O grande insight do criador da série foi colocar um ator que conseguisse trazer essa humanidade pro personagem e fazer com que você torcesse pra ele. O criador da série, o Vincent Gilligan, ele queria já o Bryan Cranston desde o início, por conta de um episódio de Arquivo X que ele tinha trabalhado. Acho que foi o Gilligan que escreveu esse episódio. Ele era roteirista. Então, aí ele viu no ator uma capacidade de humanizar o Walter White. Os produtores da série preferiam John Cusack e o Matthew Broderick. Imagina ele curtindo a vida doidada. Say my name. Save Ferris. Anthony Hopkins escreveu uma carta de próprio punho para o Bryan Cranston, o ator que fez o Walter White, agradecendo ele pela interpretação, dizendo que foi a melhor interpretação que ele já viu. Eu acho que o cara mandou muito bem. Ele mandou muito bem. O ator Bryan Cranston, acho que os grandes momentos dele de Walter White, Loser, vem um pouquinho da época que ele interpretou o Hall, da série Malcolm in the Middle, que ele era o pai de família ali, meio bobão. Aí acho que puxa uma outra questão massa do Breaking Bad, que é qual que é a motivação do Walter White. Porque no começo ele tá morrendo e ele quer juntar dinheiro, mas logo fica claro que esse não é uma parada importante. Tem um certo momento que o cara tem mais de 80 milhões. Ele juntou 80 milhões. Ele juntou muito dinheiro. Virou cama de gordo o dinheiro dele. Cama do gordão. Cama do gordo. Deixou de ser uma coisa, a preocupação deixou de ser o dinheiro, passou a ser o poder, né? Ele chegou num certo nível que ele tinha tanto poder que ele não queria perder mais aquilo. Eu acho que o dinheiro e o poder, mas eu acho que tem uma parada além. Eu acho que a motivação principal dele era ele conseguir se realizar, sabe? Dar vazão a quem ele era de verdade, sabe? Eu sou um químico sinistro. Ele queria ser reconhecido. Eu sou muito talentoso e eu vou mostrar que eu sou sinistro. Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business. Neither. I'm in the empire business. É um funcionamento perverso, porque assim, o Walter ele encontra o sentido da vida dele, só que ele encontra, só que de maneira totalmente sombria. Olha o mal que a decepção que ele teve na vida dele fez pra ele, né? E pra todo mundo que tava do lado dele. Então, finalizando, pessoal, se você não sabe o que é o BR e o BA que tá ali na abertura de Breaking Bad, vai estudar.
beleza? Vai estudar química. Vamos falar do sorteio agora. Sim, sim. Nós vamos sortear então esse quadro aqui de Walter White encarnado em Heisenberg, na persona de Heisenberg. Para você ganhar esse quadro, o que você precisa fazer? Você precisa curtir a página do Personagem X no Facebook, compartilhar o vídeo a partir da nossa postagem no Facebook. Isso é muito importante, porque se você colocar o link na sua timeline, a gente não vai saber que você colocou. Então você tem que compartilhar. Ou no Google+, você pode compartilhar também, que a gente tem como rastrear. Porque senão, você vai compartilhar o vídeo, a gente não vai saber e você não vai estar concorrendo. E vai perder dessa maneira, claro, muito massa. Se você gostou deste episódio, por favor, deixe-nos saber que você gostou. Como é que a gente pode saber que você gostou? Olha a dica sutil. Clica no joinha. Também uma coisa que a gente gosta muito é ler o comentário de vocês. Então deixem comentários falando o que vocês acharam do episódio, qual a sua cena favorita do Breaking Bad. O Olavo responde todos, eu só leio. De vez em quando eu dou uma curtida nos comentários da galera. E também deixem aí sugestões de temas pra gente. E também assiste aí os 2 últimos episódios do Personagem X. Um foi sobre o Spock, esse personagem muito legal do Leonard Nimoy. E o último foi sobre o Chandler, eterno personagem de Friends, onde teve a participação da Duda. Tá muito legal os 2 episódios. Tá muito bom, muito jóia. A segunda temporada do Personagem X tá, cara, fantástica. Tá, sensacional. Fantástica. Nossa família tá adorando. Verdade. Bom, é isso aí. E até o próximo episódio de Personagem X. Um beijo no seu coração.